Crianças, tudo bem com vocês? Passaram bem o Natal e o Ano Novo? Eu passei. Eu ganhei muitos presentes legais. Qualquer dia eu vou trazer aqui para você ver. Mas hoje é um dia especial. É a nossa primeira EBD Kids. Vocês lembram o que é EBD? E de escola, B, bíblica e D, digital. EBD, Escola Bíblica Digital. Legal, né? Bom, nós vamos ter agora um cântico com o meu grupo de amigos e depois da música, nós vamos ter a aula com a tia Mariana. Olha, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter atividade. Então, pede para o papai, para a mamãe, pegar para vocês, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Tchau. Boa noite, crianças. Boa noite, papai e mamãe. Que bom que vocês estão aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre as nossas histórias. A gente estava conversando nas nossas últimas aulas, nos nossos últimos encontros, sobre as histórias de Natal. A gente estava falando sobre o presente que Deus nos deu, Jesus. A gente estava falando sobre o que nós podemos dar a Deus, que é o nosso coração, o nosso louvor, a nossa fé, a nossa devoção a Ele. Isso foi a conversa sobre o Natal. Agora nós vamos iniciar uma nova série de histórias. A gente vai trabalhar esta revistinha aqui, que fala histórias de Jesus e sobre Jesus. Então, a gente vai conversar sobre, olha, durante a vida de Jesus, algumas coisas aconteceram com ele, e ele nos contou várias histórias, várias parábolas, para nos trazer alguns ensinamentos. E isso, então, vai ser a nossa sequência dos nossos próximos estudos. Nós vamos ficar umas 10, 11 aulas trabalhando sobre isso. Histórias de Jesus, histórias sobre Jesus. E quando Jesus cresceu, e Jesus tinha tantas coisas boas, tantas boas novas para nos
nos trazer, que as pessoas começaram a seguir. Todo mundo queria seguir a Jesus para ouvir um pouco mais do que ele falava, para ouvir um pouco mais das suas histórias, para conhecer um pouco mais sobre a salvação, sobre o céu, para saber um pouco mais dessas boas novas que ele nos traz. E aí então uma multidão estava o seguindo e ele contava histórias, contava e falava sobre o reino de Deus, e falava sobre a salvação, e falava sobre o lugar que ele estava nos preparando no céu. Enquanto ele contava, certo dia ele estava numa praia e tinha uma multidão ouvindo, e era tanta gente, que para ele conseguir se fazer ouvir, para ele conseguir ver essa multidão, ele pegou um barquinho com seus discípulos, com seus ajudantes, e foi lá pro comecinho do mar, para que ele conseguisse ficar um pouco mais distante, e aí conseguisse então falar para toda aquela multidão. E aí, no meio da caminhada de Jesus, dos anos que Jesus passou com a gente aqui na Terra, ele contou algumas parábolas. As parábolas são histórias fáceis para que a gente consiga entender algumas lições importantes, algumas coisas importantes sobre o reino de Deus. A primeira parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola do semeador. O que era o semeador? Semeador era aquele que ia plantando as sementes para que depois aquelas sementes virassem flores, virassem árvores frutíferas que dessem frutos e pudessem alimentar pessoas daquela região. Tá? Além da árvore daquela sombrinha gostosa, ainda ela ia dar frutos para que todo mundo pudesse comer, pudesse depois vender e ter o seu sustento a partir daquilo. Então, a nossa história do semeador começa assim. Jesus estava contando lá do seu barquinho para a multidão. Havia um semeador, e esse semeador ele saiu a semear, saiu a jogar as suas sementes. E ele começa então, ele fala, olha, vou jogar as minhas sementes por aqui para ver aonde vai nascer uma boa árvore que vai dar bons frutos. E ele começa a jogar sementes. Primeiro, ele joga sementes pelo caminho. Só que essas sementes que ficaram no meio do caminho, aonde o pessoal andava de um lado para o outro, acaba se espalhando, acaba sendo pisada, e essas sementes ainda, vêm os passarinhos e acabam comendo essas sementes. E essa semente então não floresce. O semeador olhou e falou, bom, isso não deu certo, mas eu não vou perder as esperanças, eu vou continuar semeando. E ele continua no seu caminho, e ele lança as sementes, mas agora essas sementes caem num solo muito rochoso, num solo onde eu tenho muitas rochas, muitas pedras. E aí o que acontece? Aquela semente, que ela caiu nessa terra rochosa, ela até começa a germinar, mas com aquele sol forte, ela fica sem forças. E como ela não tem raízes profundas, porque ela não conseguiu ter essas raízes profundas por causa daquele monte de pedra, daquele monte de rocha que ela tem no solo, então ela não tem raiz, ela acaba morrendo. Esse semeador vê que caiu nas rochas e não deu certo, mas ele não perde as esperanças, ele continua andando. E ele sai a semear então e joga as sementes agora, mas num lugar onde tem muitos espinhos. E aí o que acontece? A semente, como o solo não está rochoso, ela consegue firmar um pouco as suas raízes, ela começa a crescer. Só que por causa dos espinhos, é muito espinho, o espinho começa a sufocar essa plantinha. E aí essa plantinha não consegue se desenvolver porque é sufocada por aquele monte de espinhos. O semeador vê que não deu certo também, ele continua e lança suas sementes novamente. Agora ele achou uma terra boa. Agora ele achou uma terra onde eu não tenho um monte de pedras, onde eu não tenho espinhos, um lugar onde a semente consegue firmar as suas raízes, consegue absorver daquele solo a água para que ela consiga crescer melhor, germinar melhor, e ela cresce, ela se desenvolve e ela dá frutos. E aí então o semeador vê que aquela semente cresceu numa terra boa. Quando Jesus termina, os seus discípulos, quem estava com ele, fala, Jesus, essa história é meio difícil, o que o senhor quis dizer com isso? Ele fala, olha, eu vou explicar para vocês. A semente é a palavra de Deus, o terreno é o coração de quem vai receber essa palavra. No começo, a gente viu que a primeira sementinha, a palavra de Deus, nossa Bíblia.
No começo, a primeira sementinha, ela tinha caído num terreno onde ela acabou sendo pisada e levada pelos passarinhos. Ela nem começa a germinar. Essa é a palavra que vai tentar entrar naquele coração, que quando você vai contar para alguém sobre as boas novas, vai contar para alguém sobre a maravilhosa graça, vai contar para alguém sobre o nascimento de Jesus, sobre a sua morte e ressurreição, como ele veio para nos salvar, a pessoa ela não quer nem saber. Ela, não, eu não quero isso, eu não tenho tempo para isso, outra hora eu ouço. Então aquela semente, ela nem chega a brotar no coração da pessoa, ela simplesmente é levada. Ela, do mesmo jeito que chegou, ela vai embora. Essa é a primeira semente. A segunda semente, que foi aquela que caiu no terreno rochoso, é aquela palavra que a pessoa vai na igreja, ela recebe a palavra no seu coração, a sementinha vai começar a crescer, mas com qualquer solzinho que bate, com qualquer primeiro empecilho da vida, com qualquer primeiro problema, a pessoa deixa a semente de lado, deixa a palavra de Deus de lado. Lembra da sementinha no solo rochoso? Ela tentou crescer, mas como tinha muitas rochas, o primeiro sol que veio, ela já murchou e não conseguiu mais crescer. Essa então é a segunda semente. A pessoa ouviu, começou a crescer, veio o primeiro problema, ela já desiste. A terceira semente era aquela que tinha nascido nos espinhos, que era aquela semente que conseguiu afundar um pouquinho as suas raízes, mas quando começou a crescer, foi sufocada pelo espinho. Esta é aquela semente da pessoa que ela veio na igreja, ela ouviu a palavra, ela recebeu aquela sementinha, a palavra de Deus no seu coração, aquilo começou a crescer, mas quando ela viu todas as coisas que a cercavam, o dinheiro, a riqueza, as pessoas ao seu redor, pelo qual, não, eu não posso ficar falando de Deus aqui, porque não, senão eu vou perder os meus amigos. As coisas do dia a dia começam a sufocar essa palavra, e aí essa palavra não consegue germinar, não consegue dar frutos, e aí acaba sendo abandonada e acaba morrendo também. Essa era a terceira semente. E a quarta semente, que é aquela que nasceu num terreno bom, que é aquela que deu frutos, é a semente, a palavra que é lançada naquele coração que recebe, que acredita, que aquela sementinha vai fincar suas raízes no coração. E além disso, a palavra vai ser tão boa para a pessoa, que a pessoa fala assim, não, essa nova da salvação, esse conhecimento é tão maravilhoso, que eu não quero só para mim, eu quero espalhar isso para todo mundo. E a pessoa começa a contar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de classe, começa a contar sobre as boas novas da salvação. A palavra que fez morada no coração da pessoa, ela fala, não, eu quero que ela dê frutos, eu quero abençoar outras pessoas também. E aí então ela vai e começa a espalhar muito mais essa semente, do mesmo jeito que aquela árvore frutífera ia acabar alimentando muitas pessoas, essa palavra no coração, a pessoa que recebeu e aquele coração estava pronto para receber, era um terreno fértil para receber aquela palavra, ela começa a dar frutos, ela começa a espalhar as boas novas da salvação, e aquilo não faz bem só para quem recebeu, mas faz bem também para todos que estão ao seu redor. Vocês que já ouviram as histórias da semana passada, que estão aqui conversando comigo hoje, que já devem ter ido pelo menos um domingo na igreja, o seu coração é o terreno e você já recebeu a palavra, você já ouviu a palavra. Agora, qual tipo de morada que essa palavra fez no seu coração? Ela ficou só superficialmente, que qualquer ventinho ou qualquer passarinho conseguiu tirar a palavra do seu coração? Ou então ela começou a fincar raízes, mas aí pelo primeiro problema que apareceu, você deixou isso de lado? Ou você acreditou naquilo, mas aí veio o seu dia a dia e as riquezas e tudo que te cerca e isso sufocou? Ou ela realmente fez morada no seu coração? E se ela realmente fez morada no seu coração, quais os frutos que ela está dando? Quais os frutos que você está dando? Se isso que é tão bom e já fez morada no seu coração, coisas boas a gente quer compartilhar. Você já compartilhou? Você já falou com seus amigos sobre isso? Eu espero que sim. Eu espero que essa palavra, essa sementinha tenha brotado no seu coração e eu espero que você possa dar frutos, que você possa ser abençoado com essa palavra e abençoar também as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor precisam tanto ouvir uma palavra boa, ouvir que Deus se importa com eles, ouvir que Jesus é amor,
mas não tem ninguém para lançar a semente. Vamos ser semeadores também. Vamos ser semeadores e lançar essa palavra e orar para que Deus abençoe e que essa palavra seja recebida em terrenos férteis, para que elas possam florescer e dar frutos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa história. Na história de hoje, nós temos um versículo que eu espero que vocês guardem. Versículo esse que até vai estar na nossa atividade depois. O versículo é: guardo no coração as tuas palavras. É a primeira partezinha do versículo que está lá em Salmos 119, verso 11. A primeira parte do versículo, então, diz: guardo no coração as tuas palavras. Eu espero estar sempre guardando essas palavras no meu coração e eu espero que vocês também sempre guardem essas palavras no seu coração. Hoje nós temos 2 atividades sobre essa história. Por quê? A primeira atividade vai falar sobre crescer com Deus. Por que crescer com Deus? Porque, olha, depois que a sementinha veio para o meu coração, eu não quero que ela fique pequenininha, não. Eu quero que ela cresça. Eu quero que ela fique bonita. Eu quero que as pessoas de longe já vejam essa sementinha no meu coração que virou uma árvore bonita. Na nossa primeira atividade, a gente precisa pintar as figuras, as imagens que mostram aquilo que é certo para crescer com Deus. Depois que a sementinha já fez morada no seu coração, qual dessas figuras te mostram o que é o certo, o que é o bom para a gente crescer com Deus? E aí eu quero que vocês pintem somente, então, as imagens que dizem isto. A nossa segunda atividade, a gente vai fazer um vasinho de flor. Esse vasinho de flor que tem esse versículo tão lindo que a gente viu: guardo no coração as tuas palavras. Esse vasinho, então, a gente vai pintar bem bonito, a gente vai recortar para montar, então, a nossa florzinha. E eu gostaria muito que vocês, depois dessa atividade pronta, colocassem esse vasinho no seu quarto para deixar bonito lá para ver, para que você sempre se lembre do quê? Da palavra que deve estar florescendo no seu coração e dessa palavra que deve ser espalhada. Eu espero que todos vocês sejam semeadores da palavra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e quinta que vem nós estamos juntos de novo. Um abraço para todos vocês e vamos orar para terminar a nossa história. A semana que vem na nossa história, a gente vai ter um personagem, alguém que vocês já conhecem da abertura, que vai nos ajudar tanto na história quanto na atividade. Não percam, em quinta-feira que vem. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Graças te damos, Senhor, por cada criança, por cada papai e mamãe que está nos assistindo, que está conosco para aprender um pouco mais do Senhor, para aprender um pouco mais das tuas palavras, sobre as suas histórias, sobre os seus ensinamentos, ó Pai. Que a palavra que nós recebemos faça morada no nosso coração, que a palavra que nós recebemos consiga crescer dentro do nosso coração e que nós possamos falar com os nossos amigos sobre isso, que nós possamos dar frutos, ó Pai, porque nós queremos te dar o nosso louvor, nós queremos te dar a nossa gratidão e nós queremos mostrar às pessoas o quanto é bom ter essa palavra no nosso coração, o quanto é maravilhoso ter o Senhor no nosso coração. Nos abençoe, nos proteja, nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Até mais.